Fala pessoal, Renan aqui e hoje vamos trazer meio que uma curiosidade sobre os fundos imobiliários que você sabe que tal mercado atua em diversos setores da economia para gerar lucro e renda aos seus cotistas. E entre os diversos tipos de ativos financeiros ligados a esta área, o mais inusitado deles, todavia, é o mercado funerário. O gênero de fundos de cemitério ainda está em estágio inicial aqui no Brasil que tem ganhado força com a pandemia. Mas, afinal, por que investir em um fundo imobiliário de cemitério? A tese de investimento sofre menos com crises econômicas, mas tem menor rentabilidade do que outras opções mais conhecidas, aquelas que procuraram maximizar os dividendos em relação ao valor da cota. E, então, o que pode salvar os FIs de cemitério é a rentabilidade futura. Sendo um FI de cemitério ou fundo de cemitério aquele voltado a lotes de empreendimentos de casas funerárias. Quem adquire esse tipo de fundo imobiliário compra participação na sociedade de cemitérios públicos ou privados, por um período fixo. Essa compra pode se dar por licitação de lotes, como fez, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo em 2022. O leilão dos cemitérios municipal, portanto, delegou 23 cemitérios e casas funerárias à administração privada de 4 concessionárias. A compra de ativos, além de licitação, pode ser feita por fundos a partir da compra de cemitérios que já estavam nas mãos da iniciativa privada. Algumas concessionárias, aliás, não possuem fundos imobiliários, o que apresenta uma oportunidade de investimento para quem já está cadastrado na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Mas como os FIs de cemitérios ganham dinheiro? As fontes de receitas dos FIs de cemitérios são oriundas da venda de serviços funerários. Isto é, jazigos, velórios e até ornamentos para quem falece. As concessionárias estão autorizadas inclusive a transportarem e exumarem cadáveres. Logo após o sepultamento, é cobrada uma taxa anual de manutenção por jazigo. Esta é, então, a fonte de receita mais recorrente para as administradoras dos cemitérios. Caso a administradora do cemitério faça parte de um fundo imobiliário, uma parcela do lucro e das receitas dos cemitérios é repassado aos cotistas do empreendimento. E qual a estratégia dos fundos de cemitério para os cotistas ganharem dinheiro? Essas estratégias no mercado de fundos imobiliários de cemitério costumam ser mais diversas do que em outras modalidades de FIs, sendo composto por patrimônio de tijolo ou recebíveis, como também participação societária na holding empresarial da referida área de atuação. O setor de FIs de cemitério é um negócio que é uma mistura de serviços e imobiliário. Faz com que tenhamos resiliência e uma margem alta na negociação dos ativos, sendo todos os serviços prestados pelos fundos imobiliários são reajustados pelo IGPM no acumulado do ano. A tese de investimentos que guia os investidores desse tipo de ativo de fundos da categoria é a de retorno a longo prazo. Por ser um setor mais defensivo no mundo dos FIs, os cemitérios são menos sujeitos a crises de crédito e juros altos como os pares de papel e tijolo. Mas para quem é caçador de dividendos altos no mercado imobiliário, os FIs de cemitério não devem chamar atenção. O cotista não achará alta rentabilidade e alta liquidez de curto prazo. Os cotistas devem esperar que seja um investimento de baixo risco, rentabilidade sem tanta volatilidade desde que tudo siga conforme esperado. Mas Renan, no fim das contas, vale a pena investir em FIs de cemitérios? Nesse sentido, devemos olhar esse tipo de produto financeiro como uma diversificação de investimentos, dentro do universo dos FIs. Especialistas apontam que o mercado ainda é considerado prematuro, e que ainda não está consolidado com ativos suficientes no portfólio. Sendo que um cemitério particular novo precisa comprar terreno, aprovar operações, demora de 5 a 10 anos para esperar algum retorno. Ficou com alguma dúvida? É só deixar nos comentários e claro, curte, comenta e compartilha.